Vamos para a nossa quinta aula da nossa análise da primeira epístola de Pedro. Na aula passada, irmãos, nós analisamos o texto que vai do versículo 3 até o versículo 12. Nessa aula eu quero com vocês analisar agora os versículos 13 a 25. Mas antes disso, deixe-me aqui lembrá-los do que nós vimos na aula passada. Na aula passada, nós entramos na segunda seção do livro de Pedro, que lida a respeito da identidade do povo de Deus. O propósito de Pedro é lembrar algumas compreensões teológicas, passar para eles algumas doutrinas que dizem respeito ao que eles são no corpo de Cristo ou do plano de Deus, e isso tem uma redundância prática, um resultado prático. Primeiro aspecto que Pedro lembra a eles é a respeito da salvação. Pedro mostra para eles a salvação que eles receberam por meio de Jesus Cristo e de como essa salvação ela nos guarda, ela nos garante, certo? O nosso destino. Como ela tem um efeito em toda a nossa vida, ela é passada, ela é futura, mas ela também é presente. Então nós já somos salvos, ok? E isso tem uma relevância enorme à luz da possibilidade das perseguições. Então nós vimos que o apóstolo Pedro ressalta 3 aspectos da salvação. Versículos de 3 a 5 ele mostra a salvação como uma esperança. Ele diz que Deus nos regenerou para garantir a esperança da ressurreição futura. A regeneração nada mais é do que a garantia de que nós nasceremos de novo fisicamente com o Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro aspecto da salvação que Pedro quer lembrar-lhes é que a salvação é uma esperança e que Deus nos guarda para esta esperança. Em segundo lugar, versículos de 6 a 9, a salvação é uma alegria. Isso tem uma relevância fundamental quando ele diz, nisso, portanto, exultais. Então, existe um propósito com a aprovação. É para que nós exultemos na salvação. Então, uma forma de saber lidar com a perseguição, ou com a aprovação, com o sofrimento, é exultando na salvação que nós temos, é regozijando-se na nossa própria salvação. E em terceiro lugar, versículos de 10 a 12, a salvação como um privilégio. Ela foi algo que os profetas desejaram entender e desfrutar, a salvação em Cristo, no Messias, e não tiveram. Era alvo de investigação apenas deles. Assim também os anjos anelam prescrutar, anelam entender mais dessa salvação por meio de Cristo e não podem. E nós não, nós experimentamos, nós desfrutamos. Então nós somos pessoas privilegiadas por termos a salvação no Senhor Jesus Cristo. Então foi isso que nós vimos na aula passada. Agora eu quero avançar com vocês para analisar o texto de 1 Pedro a partir do versículo 13, ok? Mas antes disso, vamos para o esboço da nossa sessão. Vamos lá. Ok, irmãos? Então, veja aqui no nosso esboço que nós estamos na segunda sessão dessa primeira carta de Pedro, que vai aqui do versículo 3 do capítulo 1 até o versículo 10 do capítulo 2. Essa sessão ela é dividida em 3 partes e o propósito dela é tratar a respeito da identidade do povo de Deus, ok? Então, nessa sessão, Pedro vai lidar com o que nós somos, na perspectiva divina, ok? Então, em primeiro lugar, ele trata a respeito da salvação. Nós precisamos olhar para nós mesmos como pessoas salvas, ok? E como nós vimos, uma salvação é uma esperança, essa salvação é uma alegria e essa salvação é um privilégio, ok?
Então isso é uma forma de você olhar para si mesmo e encontrar consolo, coragem, conforto no meio da perseguição, no meio da provação também. Depois, o apóstolo Pedro, do versículo 13 ao 25 do capítulo 1, vai falar a respeito de uma nova forma de vida. Então, do capítulo 2, versículos de 1 a 10, o assunto será sobre o que nós somos. Nós somos o povo de Deus, nós somos raça eleita, sacerdócio real. Nós somos este povo chamado por Deus para um propósito. Então, tudo isso serve para marcar o que nós somos como povo de Deus, ok? Agora, então, tendo visto esse primeiro ponto A, nós vamos agora ver o ponto B, que vai dos versículos 13 até o 25. Então, vamos começar aqui no versículo 13. Note que o versículo 13, ele começa com uma conjunção por isso, ok? É uma conjunção conclusiva. Então, o que o apóstolo Pedro vai fazer aqui é continuar o seu raciocínio. Por isso, o quê? Por isso, a questão da salvação. Ele está aqui atentando para o versículo 12, certo? Do primeiro capítulo de Pedro. Que é a respeito da salvação que é desejada que foi desejada pelos profetas, que é desejada pelos anjos. Então, visto essa nossa posição como salvos, visto isso, então agora o apóstolo Pedro, ele vai falar a respeito de uma nova forma de vida. Visto essa nossa nova posição, visto que nós somos regenerados e guardados para uma viva esperança, então agora é hora de vocês entenderem essa nova forma de se viver. Então Pedro aqui, irmãos, ele vai exortar aos seus leitores a se prepararem para encarar o desafio de viver em obediência com uma nova mente. Então, visto que nós somos salvos, precisamos ser obedientes. Precisamos manter a nossa obediência. Precisamos exibir a nossa nova posição como filhos de Deus, obedientes, ok? E então, irmãos, esse texto que vai do versículos 13 ao 25, ele contém algumas ordens específicas que eu vou marcar aqui para vocês. A primeira ordem é essa daqui: esperai inteiramente na graça. A segunda ordem é aqui no versículo 15: tornai-vos santos. A terceira ordem está contida aqui no versículo 17: portai-vos com temor. E então, a quarta e última ordem está aqui no versículo 22. Amai-vos de coração. Então, o que você tem aqui são 4 ordens. O que o apóstolo Pedro está, então, querendo ensinar? Ele está tentando frisar aqui qual deve ser, então, o comportamento, essa nova forma de vida que manifesta a obediência. Então, ele, em primeiro lugar, no versículo 13, lida com a esperança. Como deve ser a esperança do crente? Em segundo lugar, versículo 15, com a santidade. E, em terceiro lugar, no versículo 17, o temor a Deus durante o tempo da nossa peregrinação. E então, versículo 22, o amor ao próximo. Então, lembre-se disso. Os 4 pontos aqui que o apóstolo Pedro vai falar é a respeito da esperança, da santidade, do temor a Deus, certo? Do temor a Deus na peregrinação
e do amor ao próximo. Então você tem aqui 4 aspectos da ética cristã, para você notar como agora o apóstolo Pedro vai realmente tratar aqui de uma nova forma de vida. O crente, ele é aquele que tem uma esperança, que ele depende da esperança que ele tem. Ele é alguém que deve se tornar santo porque Deus é santo. Ele deve ser temente a Deus porque ele é peregrino. E ele deve amar ao próximo porque foi purificado. Então, a salvação, ela possui efeitos práticos. Uma vez que você é salvo, você tem uma esperança. Então, se comporte, espere por esta esperança. Uma vez que você foi salvo por Deus, e uma vez que você é um filho de Deus e Deus é santo, então você também precisa ser santo. Uma vez que você é salvo para uma esperança futura, você é só um peregrino nessa terra. Então, tema a Deus como um peregrino. E uma vez que você foi salvo e recebeu uma nova vida, um coração purificado, então ame ao seu próximo sem hipocrisia. Então veja que a nossa nova posição em Cristo, a nossa salvação, ela possui efeitos práticos. E o que o apóstolo Pedro, então, quer fazer aqui é chamar os seus leitores a encarar os efeitos práticos da salvação, a manterem uma vida de obediência à luz do fato de que eles foram salvos. Então vamos ver aqui cada uma dessas 4 ordens. A primeira ordem, ela está contida aqui no versículo 13, certo? O apóstolo Pedro, ele utiliza aqui 2 verbos no particípio na língua grega. O que é um particípio na língua grega? É um tipo de formato que depende do verbo da oração principal. Ele é um modificador, ele possui a função de falar algo a respeito do verbo da oração principal. Qual é a oração principal? Esperai inteiramente na graça. Então ele utiliza 2 particípios para modificar ou para explicar algo do verbo esperai. Quais são? O verbo cingindo e sede sóbrios, ok? Então, o que o apóstolo Pedro está dizendo é que há 2 coisas que precisam ser feitas para que você possa esperar inteiramente na graça. Quais são essas 2 coisas? A primeira é cingir o vosso entendimento. E a palavra cingir aqui, irmãos, ela tem a ideia aqui de preparar a mente, ok? Então, é se preparar para a ação. Então, prepare o seu entendimento para agir. Tenha uma mente preparada para agir, ok? Então, disponha a sua mente para agir. E, em segundo lugar, é preciso ser sóbrio ou ser controlado. Então, a palavrinha nefontes, que é traduzida aqui por ser sóbrio, ela tem um sentido figurado no Novo Testamento. E o sentido da palavrinha aqui é de você ser completamente ausente de qualquer tipo de controle externo, ok? A ideia é que você não pode ser controlado pelas circunstâncias, mas ser controlado pela graça, ser controlado pela sua nova posição. Então, qual é a ideia aqui de Pedro? É que você precisa preparar a sua mente a não agir de acordo com as circunstâncias. Isso é um exercício, irmãos, que nós devemos realizar, de conduzir a nossa mente para agir
de acordo com a graça de Deus, de acordo com a nossa esperança. Então Pedro está nos chamando a moldar o nosso comportamento não com base nas circunstâncias, mas com base na nossa esperança futura, com base nessa graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo. A ética cristã não deve ser situacionista, ou seja, dependente das circunstâncias. Ela deve ser dependente da nossa salvação futura. Precisamos sempre pensar que aquilo que nós fazemos agora tem consequências no futuro. Nós precisamos sempre pensar como nós chegaremos diante de Cristo. O que nós teremos para oferecer a Ele? Com que tipo de vestes? Com que tipo de palavras? Como pessoas nós queremos nos apresentar ao Senhor Jesus? Nós queremos nos apresentar despreparados ou preparados, ok? Então, o ponto aqui do apóstolo Pedro, portanto, é que a gente precisa esperar na graça e não nas circunstâncias. A nossa esperança deve estar na graça que vai ser revelada a nós e não nas circunstâncias. O que é esperar nas circunstâncias? É você depender a sua vida nas circunstâncias. É você colocar a sua mente, colocar o seu coração naquilo que você espera das circunstâncias da vida. Então esse conselho tinha bastante relevância para aqueles cristãos que estavam prestes a enfrentar a perseguição, e eles deveriam então entender que a sua esperança não está nessa vida, mas na vida futura. Por isso a sua ética deve ser baseada nessa vida futura. A segunda ordem, ela está aqui dos versículos 14 até o 16. E ela é marcada aqui pela ordem tornai-vos santos também vós. Então o que o apóstolo Pedro vai dizer aqui, irmãos, é o que é preciso então para que a gente assuma essa posição de santidade, para que a gente se torne cada vez mais santos. Em primeiro lugar, ele menciona aqui o reconhecimento de que nós somos filhos da obediência. Então aqui você tem uma tradução bem literal do texto original, filho da obediência. E a ideia aqui, irmãos, é filhos obedientes. Então quando se diz filho da obediência, é um filho que é marcado por isso. Então aqui é o coração de tudo que Pedro tem dito nessa parte aqui, do versículos 13 a 25. Então, reconhecendo então que nós somos filhos obedientes, então já que nós fomos salvos, já que nós nos tornamos filhos, reconhecendo que nós somos filhos obedientes, e então você tem aqui outro particípio, este não vos amoldeis, certo? Você tem aqui um particípio, irmãos. Esse particípio aqui, não vos amoldeis, é o mesmo utilizado por Paulo lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, quando ele diz, e não vos amoldeis a este século. E a ideia aqui, irmãos, é de você não tomar a forma das paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. E a melhor ideia, melhor tradução aqui, seria, tanto pode ser uma tradução como uma ordem, certo? Não vos amoldeis, mas aqui você tem um particípio que está lhe preparando para a oração principal, tornai-vos santos também vós. E a ideia então aqui é que um dos passos para nos tornar santos, um dos passos para a santidade, é que nós não tomemos ou não pratiquemos as práticas, as nossas velhas práticas. Que a gente não se conforme
que a gente não tome a forma que nós tínhamos quando éramos ignorantes, certo? A palavra traduzida aqui por ignorância é a palavra agnoia, é a falta de entendimento, é a falta de mente. Então houve uma época em que os cristãos não tinham a compreensão da sua salvação, a compreensão da palavra de Deus. Eles eram então ignorantes e por isso eles viviam de uma forma. Então, o segundo passo para que nós nos tornemos santos é, em primeiro lugar, reconhecer que somos filhos obedientes, que queremos ser filhos obedientes, e em segundo lugar, é não repetir a forma de vida que tínhamos quando vivíamos na ignorância. Em terceiro lugar, reconhecendo aquele que nos chamou. Então o apóstolo Pedro diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Então, em terceiro lugar, o que é preciso para nos tornarmos santos? Reconhecermos a santidade daquele que nos chamou. Então ele vai basear isso daqui no versículo 16, quando ele cita um texto bastante citado no Antigo Testamento, especialmente no livro de Levíticos: sede santos, porque eu sou santo. Então, visto que a salvação, que o chamado, a vocação vem de Deus, visto que nós somos filhos de Deus, se Deus é santo, nós também precisamos ser santos, ok? Se Deus é alguém que não tem pecado, nós também precisamos ser alguém que não queremos ter pecado em nossas vidas. Então tudo isso é importante para que você alcance a ordem do versículo 15. Tornai-vos santos também vós, ok? Santidade, irmãos, significa consagração. Significa separado do pecado e consagrado a Deus. Então, essa nova forma de vida ensinada aqui por Pedro, com base na salvação, é uma vida de santidade. É uma vida em que você não obedece à forma de vida deste mundo. Em que você não obedece o estilo de vida, o padrão de vida deste século. Pois este é um século de ignorância. Pelo contrário, você se separa deste mundo para consagrar-se a Deus em todo o vosso procedimento. Então, Pedro aqui está nos dizendo, irmãos, é que não pode ser apenas algumas atitudes nossas que devem ser santificadas. Todo o nosso procedimento, toda a nossa conduta, todas as áreas da nossa vida precisam estar ou fazer parte deste processo de tornar-se cada vez mais santo, ok? Então aqui nós já vimos então aqui dois elementos importantíssimos da ética cristã. O primeiro deles é viver em esperança, é viver baseado na esperança da vinda de Cristo. O segundo é viver em santidade, ou colocar todo o nosso procedimento em processo de santidade. O terceiro, então, está aqui dos versículos 17 até o versículo 21. E a oração principal de todo esse parágrafo, irmãos, já está abarcada aí na sua tela. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então essa é a oração principal de toda essa sessão, ok? Então o que Pedro está dizendo aqui? O que é preciso então para que você seja alguém que se porte com temor, certo? Em primeiro lugar, ele diz o seguinte:
Se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor. Então, em primeiro lugar, o apóstolo Pedro está chamando os seus leitores a lembrarem de que Deus não apenas é santo e por isso devemos ser santos, mas Deus também é juiz. Se você invoca a Deus como Pai, você sabe que este Pai, ele também é um juiz. E ele julga segundo as nossas obras. Então, o primeiro aspecto aqui é que nós vamos prestar contas com Deus. A nossa vida aqui, certo? O nosso comportamento, a nossa conduta, ela não apenas ou meramente presta contas com as autoridades humanas. Ela presta conta com a autoridade de Deus. Então Pedro aqui, irmãos, está mostrando, certo, que não é ao imperador que eles deveriam a sua lealdade. Não é ao imperador que eles, no final das contas, iriam prestar contas. É a Deus que eles iriam prestar contas. Por isso, eles precisavam se portar com temor, ok? E o segundo aspecto aqui, irmãos, é o reconhecimento de que nós somos peregrinos, certo? Então, não adianta você querer viver a sua vida querendo prestar contas com o imperador, sendo que esta não é a sua vida. Você é um peregrino e passageiro neste mundo, certo? Então, a ordem aqui de Pedro precisa levar em consideração, para que você tema a Deus, se porte com temor a Deus, certo? Durante o tempo da sua peregrinação, você precisa primeiro reconhecer que vai prestar contas com Deus e segundo, que você é peregrino nesta vida. E então, os versículos 18, irmãos, até o 21, esses versículos mostram aqui, certo? A base dessa concepção, a concepção de portar-se com temor. Ele diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vos legaram os vossos pais. Então aqui, irmãos, o que Pedro está dizendo é chamando os seus leitores a reconhecerem o preço que foi pago para torná-los participantes dessa salvação futura. O preço que foi pago para torná-los cidadãos do reino de Cristo e, portanto, peregrinos no reino de César. Então, o que foi que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Senhor Jesus Cristo, que será desfrutado no futuro, e, portanto, nós somos peregrinos. O que fez isso foi o sangue do Senhor Jesus Cristo, versículo 19. Pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então ele diz aqui, irmãos, no versículo 18, que nós fomos resgatados. E a palavra traduzida por resgatados, ela tem a ideia de libertado por um preço. É essa a ideia literal da palavrinha resgatado. É você pagar um resgate, você pagar uma fiança, certo? Então, o escravo, ele estava sendo vendido no mercado, então você pagava um preço para libertar aquele escravo, certo? Era mais ou menos isso. Então, havia algo que nos prendia. E o que era isso que nos prendia? O fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então, note que
aqui Pedro reafirma o que ele disse anteriormente, certo? O procedimento da ignorância. E agora ele diz que este é um procedimento que havia se tornado uma tradição. Então, Pedro sabia que havia a tradição naquela região de procedimentos fúteis, de procedimentos pecaminosos, de atitudes pecaminosas. Então aquilo era a cultura da época. Então quando se diz que vossos pais vos legaram, o legado que os nossos pais nos deixam, irmãos, dos nossos ancestrais nos deixam, é a cultura que nós vivemos hoje. Então se nós vivemos em uma cultura que valoriza o pecado, então isso é a herança que os nossos ancestrais nos deixaram. Então, Cristo nos resgatou dessa cultura. Cristo nos resgatou deste sistema. Cristo nos resgatou deste mundo. E Ele nos resgatou não com ouro, não com moedas. Cristo nos resgatou com o seu precioso sangue. E este sangue, irmãos, ele é precioso, inclusive porque ele é eterno. Veja os versículos 20 e 21. Conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, o que é que Pedro está dizendo aqui? Ele está ressaltando o valor do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Este sacrifício já havia sido conhecido antes da fundação do mundo, certo? O sangue de Cristo, ele foi conhecido antes da fundação do mundo. O que é que Pedro quer dizer com isso? Que Deus já havia planejado a crucificação de Cristo antes da fundação do mundo. Mas essa crucificação, este sacrifício, ele foi manifestado no fim dos tempos. E aqui Pedro está refletindo uma concepção do Novo Testamento de que a vinda de Cristo deu início aos últimos dias. Que últimos dias são esses? A história da humanidade, irmãos, ela é dividida entre esta era e a era por vir. A era da queda do pecado e a era por vir da salvação. Esta era teve os seus primeiros dias antes de Cristo. Agora chegou a vez de ser julgado o príncipe deste mundo. Agora chegou a vez de ser julgado esta era. Então, quando Cristo veio, começaram os últimos dias desta era da queda, a era do pecado. Então, Cristo trouxe os últimos dias desta ordem que vem desde a queda. E então, quando chegar os últimos dias, a vinda de Cristo, se iniciará a era por vir. Então, o que Pedro está dizendo é que Cristo foi manifestado no fim dos dias desta era, no início, então, dos últimos dias desta era. Ok? Então, o Senhor Jesus Cristo, ele ofereceu um sacrifício que foi planejado soberanamente a Deus e executado na história. E ele fez isso por amor de vós, ok? Então, por amor do seu povo, Cristo se ofereceu ou foi manifestado como um sacrifício. Nós que temos fé no Deus que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, note a conexão aqui, certo, irmãos? Do versículo 17 com o versículo 31.
ou 21, desculpe. O versículo 17, ele nos chama a portar-nos com temor durante o tempo da nossa peregrinação. E para que isso aconteça, para que você entenda que você é peregrino e que precisa se portar com temor, você precisa entender que Cristo se ofereceu como um sacrifício planejado na eternidade, manifestado na história, e ele então ressuscitou para que a nossa esperança esteja em Deus, para que nós entendamos que a nossa esperança está na era por vir, quando vier o Senhor Jesus Cristo, e não nesta era. Nossa fé e esperança não está em César, mas está em Deus. Então, o ponto aqui dos versículos 17 e 21 é mostrar a importância de nós nos conduzirmos com temor a Deus, com temor durante o tempo da nossa peregrinação. Não temermos a César, mas temermos a Deus. Por fim, os versículos 22 a 25 lidam então com esta ordem aqui: amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. E da mesma forma, Pedro vai mostrar aqui o que é preciso para que você ame. Então vamos fazer um breve resumo. Primeiro aspecto da ética cristã ressaltada por Pedro é a esperança. E para você ter esperança, você precisa preparar a sua mente e não deixar se conduzir pelas circunstâncias e olhar atentamente para a vinda, a graça que você vai desfrutar no futuro. Em segundo lugar, tornai-vos santos. E para isso você precisa reconhecer sua posição como filho, abandonar a forma de vida passada, reconhecer aquele que vos chamou, e então você se torna, você participa deste projeto de santidade. Depois, vivam em temor a Deus. Temam a Deus durante o tempo da vossa peregrinação, ok? Então, sabendo que Deus há de pedir contas de nós e sabendo também que nós fomos resgatados por Cristo para desfrutar de uma bênção futura. Então, temam a Deus, se subjuguem a Deus e não a César. E agora então, versículos 22 a 25, amai-vos de coração. E o que é preciso para que nós amemos aos nossos irmãos? Em primeiro lugar, tendo purificada a vossa alma, certo? Então, o primeiro aspecto, irmãos, é que para amar ao próximo, nós precisamos ter a nossa alma purificada, certo? E o que é uma alma purificada? Uma alma purificada, irmãos, é aquilo que faz com que nós consigamos lidar com os outros com os reais motivos no nosso coração. Então é uma purificação de motivos. E aqui você tem uma designação também para a regeneração. Tendo em vista que vocês são regenerados, tendo em vista que a alma de vocês foi purificada, foi renovada. Em segundo lugar, pela vossa obediência à verdade. Então, visto também que vocês são obedientes, então amar ao próximo não apenas depende da regeneração, do fato de que nossa alma foi purificada, como também depende de uma decisão de obedecermos à palavra de Deus. O que mostra aqui que amar aos irmãos não é uma coisa que surge em nós, não é uma coisa assim que alguns você sente o desejo de amar e outros não. Aqui você tem a decisão de ser obediente à palavra de Deus. E em terceiro lugar, tendo em vista o amor fraternal não fingido,
Ou seja, com o propósito de que não haja hipocrisia nos relacionamentos. Então, quais são os 3 elementos colocados aqui? Para que haja amor entre os irmãos, é preciso que haja antes regeneração, uma decisão de obedecer à palavra de Deus e um interesse em manter relacionamentos sem hipocrisia. O interesse de que não haja hipocrisia no meio do povo de Deus. Então, tendo em vista esses fatores, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. E note, irmãos, que a palavrinha traduzida aqui por amor fraternal não é a mesma traduzida aqui por amai-vos. Amor fraternal tem sua raiz em Filadelfia e amai-vos tem a sua raiz em agape, certo? Então a ideia de amai-vos é aquele amor que envolve uma decisão de buscar o bem do próximo. E isso deve ser de coração, deve ser uma decisão interna de buscar o bem do próximo. E ele diz que isso deve ser feito, irmãos, ardentemente. E a palavra ardentemente, ela poderia ser melhor traduzida como profundamente ou de maneira intensa. Então nós precisamos de coração intensamente amar aos nossos irmãos, ok? Então, o ponto aqui, irmãos, a lição que Pedro está mostrando é que quanto mais nós temos almas purificadas de más intenções, quanto mais nós somos obedientes à palavra de Deus e quanto mais nós nos interessamos em relacionamentos sem hipocrisia, mais nós vamos amar aos nossos irmãos. Então, se existe problema de amor nos relacionamentos, eles são decorrentes da falta nesses 3 aspectos. Na falta de uma alma purificada de más intenções, na falta de obediência à palavra de Deus, de decisão de obedecer à palavra de Deus, e na falta de propósito de não haver hipocrisia nos relacionamentos. E então, irmãos, os versículos 23 a 25, eles dão mais uma razão pelo qual nós devemos amar uns aos outros. E essa razão é paralela à do versículo 22, que é a regeneração. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus. Então aqui você tem, irmãos, aquilo que capacita os crentes a amar ao próximo, que é o novo nascimento. Então note aqui, irmãos, que em todos os 4 aspectos da ética cristã, Pedro nos chama a reconhecer aquilo que Deus fez conosco. Assim como Deus nos chamou, vamos esperar em Deus. Assim como Deus é santo, vamos ser santos. Assim como Deus é nosso Pai e vai nos julgar, vamos temer a Deus. E assim como Deus nos regenerou, vamos amar ao próximo. Por quê? Porque aquilo que nos regenerou não é algo corruptível, certo? Não é algo que perece, mas é algo que não perece. E o que é isso que não perece? O que é isso? Que semente foi essa que trouxe a regeneração? A resposta é a palavra de Deus. Fostes regenerados mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Que palavra de Deus é essa mencionada, irmãos? Versículo 25 nos explica: esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então Pedro está falando aqui da mensagem do Evangelho.
A mensagem do Evangelho, irmãos, ele mostra que não é algo que simplesmente é plantado e se seca. Versículo 24. Toda carne é como a erva e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Então, o Evangelho, quando ele é plantado em nós, ele não floresce e depois morre. Ela permanece eternamente. Então ela tem efeitos contínuos. Então a regeneração não apenas é um ato pontual no passado. Ele também produz efeitos contínuos. Então este evangelho, o efeito deste evangelho é o amor. A grande evidência de que o Evangelho tem feito efeito em nossas vidas é quando nós amamos ao próximo. Porque o Evangelho nos purifica, o Evangelho nos torna obedientes, o Evangelho tira de nós a hipocrisia. Então, quanto mais vivenciamos o Evangelho, mais nós amamos ao próximo. É essa a ideia de Pedro aqui. Vocês foram regenerados pelo Evangelho, mediante a palavra do Evangelho. Então, vivam o Evangelho. Então, expressem o Evangelho por meio de amar ao próximo. Então é isso, irmãos. Então, o versículo 25 encerra este ciclo de 4 aspectos da ética cristã: a esperança, a santidade, o temor a Deus e o amor, ok? Então você tem aqui textos ótimos para você fazer uma série de pregações. Por exemplo, você quer tirar o mês de julho ou mês de janeiro, mês de férias, para fazer uma série de 4 pregações sobre ética cristã. Então você tem aqui estes 4 aspectos da ética cristã. Ela é baseada na esperança, ela é baseada na santidade, ela é baseada no temor a Deus e ela é baseada no amor ao próximo, ok? Então, na aula que vem, a gente recapitula tudo isso daqui, mas vamos encerrar agora a nossa aula. Fiquem com Deus, até a próxima aula.